Olá, povo! Eu sou a Liz. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, ataque de pânico e como isso interfere no tratamento do câncer, da quimioterapia e também da vida mesmo, nesse impacto que traz realmente na vida esses tipos de pensamento, tá bom? E o que eu tenho aprendido referente a combate sobre isso e a questão de praticar mesmo, que é difícil, porque a partir do momento que você tem ciência que algo está te fazendo mal e você precisa realmente retirar, é como um processo de sair de um vício, né? Então não é tão fácil assim de sair de um vício, né? De sair de um problema, né? Então você vai se afastando, você vai diminuindo a frequência até que, né? Até que para de vez, até que estanca de vez. Mas vai ser nos primeiros momentos, nas primeiras horas, vai ser realmente muito difícil de você conseguir combater isso, tá? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, assim, nesse tratamento do câncer, me aconteceu um ataque de pânico, sério. E isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, eu, desde o início do meu tratamento, eu sempre fui muito ciente do tratamento do câncer, que eu teria a cura, que o tratamento do SUS é fantástico, que tem leis que me protegem, que me permitem ter acesso a esse tratamento. Tem esse vídeo aqui, é um vídeo muito interessante que eu recomendo vocês verem, falando sobre os Estados Unidos e sobre o quanto que é caro um tratamento de câncer nos Estados Unidos, né? Segundo ele, é 50 mil reais um tratamento de câncer. E as quimioterapias seria 50 mil dólares, desculpa. E as quimioterapias seria 17 mil dólares. E a gente tem esse tratamento no SUS, de graça, cara. Sabe? Então, assim, pra mim foi muito fácil, muito tranquilo de entender isso, sabe? Eu passei pelos exames, né? Então eu tive mais a questão da dor, a questão da biópsia, e, enfim, das coisas que eu contei, né, nos vídeos anteriores. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, tava indo muito bem, né? Meu sistema imunológico tava indo muito bem, eu tava respondendo muito bem, tava tudo certo, eu tava, né, num ritmo até que ok, ótimo, né? Eu tava realmente evoluindo muito fácil pra mim, e tava passando rápido pra mim, eu tava meio que aprendendo sobre a quimioterapia, eu tava fazendo amizade com as enfermeiras, então assim, eu tava tendo, eu vou chamar de desassociação, digamos assim, como se eu estivesse num estágio de oncologia, né? Então eu me via mais como alguém que tava tipo um cliente oculto, sabe? Mais como alguém que estava testando um sistema, um processo, do que uma pessoa que realmente estava com câncer e estava aí doente. Então é até estranho parar pra pensar nisso, mas foi mais ou menos assim que eu tava indo, eu tava evoluindo. Perder o cabelo também não foi uma coisa, ai meu Deus, eu perdi o cabelo. Tanto que eu faço até graça e piada por conta disso. Desculpa, mas assim, não é graça e piada, mas na forma pejorativa. Mas eu também não consigo, sabe, ter essa questão do drama e pensar, entende? Eu gosto realmente de brincar com a ideia de que eu tô parecendo Saidama. Eu gosto de fazer algumas piadas, de brincar um pouquinho, de fazer cosplay, né? Do Aang, do Avatar. Então, assim, normal, né? Eu tô parecendo uma monge. Então, assim, essas coisas é mais pra descontrair mesmo, né? É mais pra diversão mesmo, entende? Porque, assim, já que você é tão duro, é tão complicado o tratamento, por que não, né, não deixar mais leve e mais tranquilo? Tudo bem, a gente sabe que várias pessoas morrem por conta do câncer e tal, mas é a minha perspectiva, né, é a forma de eu mesma tratar esse problema que eu estou enfrentando, certo? Certo. Só que aí o que aconteceu? No meio do tratamento, eu tive alguns problemas sérios, assim, na questão da organização do hospital, na questão de vagas, questão da pandemia, que aumentou os casos, enfim, e aí o hospital ele ficou com muitas pessoas, e aí, enfim, esses problemas mesmo que a gente tem de ter muitas pessoas no mesmo lugar, e enfim.
enfim, né? Isso é uma questão de organização mesmo, um pouco meio complicado, certo? Então, por conta desses problemas, eu tive alguns atrasos no meu tratamento. E aí, isso ocasionou um impacto muito forte no meu pensamento e na minha mente, sabe? Porque me deixou insegura, sabe? Por mais que eu sei que o tratamento do câncer é prioridade, por mais que eu sei que eu estou num hospital sério, por mais que eu soubesse dessas coisas, o medo, né, essa sensação de insegurança e outros pensamentos começaram a me invadir. Então é aquele vídeo sobre si como, né, que eu tinha feito. Então esse tipo de coisa fez com que as substâncias, os hormônios que eu tivesse ali produzindo fossem outros, né? Então isso ocasionou que a quimioterapia ela estava tendo um tipo de efeito em mim, só que por conta desse sentimento que eu estava tendo, teve um outro totalmente diferente. Então, ao invés de melhorar, piorou. Então, assim, uns dias de bode foi, cara, foi pesado. Foi tipo, você não conseguir levantar, sabe, da cama, não conseguir, tipo, comer, sabe? E isso por conta desse meu apavoramento, desse medo que me ocorreu. E é interessante porque falando sobre isso, questão de ciência, sobre esse medo e essa insegurança e essa investigação que eu comecei a fazer, porque eu pensei, eu me questionei, eu pensei, poxa, mas eu tava indo tão bem no tratamento, né? Uma coisa até que o último médico que me atendeu, ele falou assim, nossa, você tava indo tão bem no tratamento, não consigo entender como que o seu sistema imunológico ele caiu tanto, né? Poxa, do nada, assim, ele caiu e o que aconteceu, né? E também por conta do medo do pique também, né? É até interessante porque é um procedimento super simples, super seguro e tranquilo. E me apavorou muito. Eu fiquei com muito medo de colocar o catéter e dar errado, de molhar e de... Sabe, são pensamentos que realmente me invadiram. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo, porque a partir do momento que você não conhece algo, a partir do momento que você está insegura sobre alguma coisa, né? Porque a pandemia aconteceu várias coisas, isso te realmente faz sair do seu eixo e te faz ficar caótico e acontecer essas coisas, entende? Então, ele falou isso e eu comecei a pensar, falei, poxa, o que será que aconteceu comigo, né? Por que isso aconteceu? Por que esse ataque de pânico aconteceu? Só que aí o que acontece também é que eu fui, né, fazer a limpeza do pique e tal, né, que eu tenho que ir no hospital a cada 7 dias para poder fazer a limpeza. E me deu um ataque de pânico, gente, de eu não conseguir sair de casa. Eu simplesmente não queria ir pro hospital, entende? Eu tinha falado pra vocês que tinha dado uma bolha, né? Totalmente normal, até, assim, não teve muito problema. Só que, assim, na minha mente foi um monstro gigante, assim, de terrível, né? E aí eu não queria ir pro hospital, sabe? E aí eu fui meio que arrastada pela minha família pra ir. E eu pensei, poxa, mas por que eu tô, sabe, com medo e querendo chorar e, sabe, com uma sensação ruim dentro de mim, meu coração batendo mais rápido. E aí eu parei, pensei, eu falei, tá, onde eu caí, o que aconteceu? Eu voltei, pensei, lembrei do que tinha acontecido, dos problemas, e eu entendi a minha insegurança. Então é como se tivesse uma criança dentro de mim chorando, apavorada, por conta dos problemas, das situações, eu conseguisse encontrar essa criança e conversar com ela que tá tudo bem, entende? Que a gente tá num processo realmente, aconteceu, mas que eu estou aprendendo a lutar, que eu aprendi como resolver essa questão, porque a vida é assim, né? Você não pode usar sempre a mesma receita para tudo. Você tem que entender a situação, ter discernimento da situação, investigar a situação para saber como agir, né? Tanto que, assim, nesse dia que eu fui arrastada pela minha família para ir lá no hospital, pela minha mãe, né? E minha mãe falou, não, eu vou com você, a gente vai. E aí ela foi comigo. Eu fiquei lá no hospital mais de, sei lá, 6, 7 horas lá, sabe? Para resolver os problemas, para conseguir, sabe, o atendimento, a vaga, para conseguir aí passar no médico. E deu tudo certo, sabe? Eu fiz exame de sangue, limpei fiz a limpeza do pique
e fiz o agendamento no mesmo dia, sabe? E aí ainda choveu pra caramba no dia. E eu voltei assim, voltei, né, de aplicativo. E eu falei, nossa, gente, eu tava com tanto medo de hoje, eu fiz tanta coisa, eu lutei tanto hoje. Quer dizer, eu achei que eu não tivesse tanta força, mas de fato eu tenho força. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção, na última quimioterapia que eu fiz, tinha uma senhora que ela tá sofrendo do coração, né? Ela sofre do coração, mas ela tava fazendo a quimioterapia. O câncer que deu nela, deu na axila. Deu um tumor, o nódulo, virou um tumor e ficou assim na axila, né? Eu não sei se foi na direita ou na esquerda, mas ficou. E aí ela passou pela cirurgia, né? Ela removeu, né? Fez ao contrário, né? Do meu procedimento. E aí ela ia fazer a primeira quimioterapia dela, quimioterapia branca, né? Nossa, ela tava tão apavorada e com tanto medo que o coração dela começou a bater mais forte. Ele demorou 5 minutos de quimioterapia e ela parou. Ela perdeu a quimioterapia porque ela estava apavorada, sabe? E tipo, eu pensei, poxa, mas eu já fiz 14 quimioterapia. Eu já vi várias pessoas fazendo quimioterapia e até numa situação até pior do que a dela, né? Pessoas que que estavam no sistema paliativo, né? Que o câncer não tem mais cura e aí se faz, né, as quimioterapias só para realmente evitar que o tumor se espalhe, né, para outros lugares. E eu já vi pessoas que têm filhos, né? Que eu cheguei até a contar aqui uma moça que, poxa, ela tá com mais ou menos a minha idade, uns 30 anos. E ela descobriu câncer quando ela estava grávida da segunda filha dela. Então, ela tinha uma menina de 4 anos de idade. E na segunda filha, ela descobriu que ela tinha, acho que um tumor, se eu não me engano, no útero. E aí, ela teve de esperar a gravidez, né? Ela teve de esperar ter essa segunda filha para poder começar o tratamento. Só que por conta desse atraso, dessa espera, o câncer dela não tem mais cura, infelizmente, sabe? É uma história realmente muito triste. Mas você vê a determinação da pessoa, você vê a força da pessoa, e você fala, uau, cara, olha isso, olha o que essa mulher tá passando. E eu tô numa estrutura muito melhor, eu tô numa situação muito melhor, e eu tô apavorada por que eu tô apavorada, gente? Sabe? Não tem motivo pra estar apavorada, pra ter ataque de pânico, né? Sabe, eu acho que realmente na situação de você já ter uma criança, de você já ter um filho, eu acho que é uma situação assim, bem pior do que, sabe? E a postura dessa mulher foi muito incrível pra mim, porque ela tá com a bebezinha agora, né, fazendo a quimioterapia. Se eu não me engano, do útero, passou para o fígado e para o estômago. Ai, gente, foi com umas 3 ou 4 partes do corpo dela. E ela tava com a irmã dela, sabe? E ela tava feliz fazendo a quimioterapia. Ela tava até comentando de fazer vídeos e tal. Eu achei bem interessante, assim. Eu queria ter comentado com ela que eu tenho um canal. Enfim, infelizmente não deu pra ter essa conversa. Mas ela tava feliz, sabe? Ela tava lá fazendo a quimioterapia e ela tava falando que ela realmente tem bons pensamentos, assim, de que ela vai conseguir sim a cura, que ela não acredita que seja, assim, realmente não tenha cura no caso dela, que ela tá se dando bem com a quimioterapia, que não teve maiores problemas, né? Ela, assim como ela teve mesmos problemas de questão de vaga, enfim, mas que ela tava lidando super, pelo menos aparentemente tranquila, né? E essa outra senhora, né, que eu tava contando no início, né, que o coração dela começou a disparar, sabe, ela tá com os filhos adultos, né, então tinha uma filha dela acompanhando ela, e não tinha nem 5 minutos que a quimioterapia começou, sabe, a agir no corpo dela. Ela se apavorou, tiveram que chamar a médica.
A médica veio, foi uma pessoa super competente, conversou com ela. Eu achei interessante que ela viu que era mais questão de pânico mesmo, uma questão de pensamento mesmo, do que questão do câncer, enfim. Então, eu achei muito interessante a conversa que a médica teve com essa senhora. Ela chegou, né, para essa senhora e falou assim: olha, a gente já parou a quimioterapia, isso depois de horas lá que começou o coração a bater, ela fez vários procedimentos lá, enfim. Enquanto isso, eu tava lá tomando minha quimioterapia de boas, né? Só observando, né? E aí, passou umas 3, 4 horas, assim, quando ela se acalmou e tava ok, a médica chegou nessa senhora e falou assim: olha, eu vou receitar pra você, psicóloga, você vai começar a fazer esse tratamento de psicologia, porque o que aconteceu aqui com você? Porque você se apavorou, né? A gente não há motivo para você se sentir assim. Ela teve uma conversa muito, muito, muito incrível, muito reveladora sobre questão de pânico, sobre como que isso afeta, sabe, o corpo e como isso afeta o tratamento do câncer. E assim, em resumo, tá? Porque já faz 16 minutos que a gente tá conversando aqui sobre isso. Sabe, é interessante você ver como que muda realmente as substâncias, muda toda a situação. Então, quando você tá realmente mais calmo, né, como eu tava no começo, né, do tratamento, flui, passa rápido, resolve, sabe? Agora, quando você fica num cisne, nos pensamentos, nessa loucura, nessa tempestade, você para com isso, você se sente assim, muito mal, muito. E só piora a situação, só piora realmente o tratamento. Então, assim, eu espero encontrar de novo essa senhora para poder ver o que aconteceu com ela, né, e tudo. Então, esses dois comparativos que eu fiz aqui, né, sobre a mulher, né, mais ou menos minha idade, que tinha uma filha e descobriu câncer durante, né, a gravidez, e como ela estava tranquila, e como ela estava indo bem, ela estava até fazendo algumas brincadeiras, e enfim. Enquanto a senhora que já tem uma vida feita, já tem os filhos tudo adulto, e o quanto o coração dela estava sofrendo por conta da ideia da quimioterapia e por conta do medo, né? E também referente à minha experiência mesmo, do tipo, cara, de fato, de verdade, a mente ela tem puta de um poder muito grande na questão do tratamento e na seriedade disso, né? Por que isso acontece? Por que esse ataque de pânico acontece? Então eu vou fechar aqui, tá? Esse vídeo sobre pânico, sobre ansiedade. Eu vou continuar em um próximo vídeo. Agora falando sobre aplicando isso em outras áreas, tá? Em outras áreas, tá bom? Então é isso. Já volto, tá? Vai ter uma parte 2. Até.